Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu me chamo Samuel Carvalho e vamos dar início a mais uma apresentação de estágio da disciplina Estágio Supervisionário de Licenciatura de Letras Português 2, orientado pela professora Ana Luísa de Andrade Cavalcante. Olá! Na nossa quarta e última videoaula, nós vamos nos aprofundarmos mais sobre as funções da linguagem. Nela vamos descobrir e entender a função emotiva expressiva, a função apelativa conotativa, a função referencial, a função fática, a função metalinguística e a função poética. E é isso, amigos. Obrigado a todos. Funções da linguagem. As funções da linguagem estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação. Entender essas manifestações ajuda a interpretar textos com mais eficiência e a compreender como os atos comunicativos organizam-se, podendo gerar mais eficácia no momento de se falar ou de se escrever. A questão de como a linguagem consegue transmitir ideias de maneira coerente, tanto ao emissor quanto à sua audiência, fascinou a filósofos, linguística e psicólogos. Uma das mais célebres teorias da comunicação foi proposta pelo linguista Ramon Jacobson, de 1896 a 1982. Coube a ele desenvolver uma teoria e método de crítica literária para as narrativas e poesia conhecido como formalismo. Ao transferir esse aparato teórico para o estudo da linguagem, criou o estruturalismo linguístico. As ferramentas para compreender a linguagem consistiam em separar as linguagens em elementos ou fatores e estabelecer suas respectivas funções. Função referencial ou denotativa é a função da informação, presente em textos como artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais e textos enciclopédicos que enfatizam o referente, ou seja, o assunto ou contexto que aquele determinado texto está inserido. Em sua estrutura, predomina o discurso da ordem direta e o foco da terceira pessoa com a utilização da objetividade. Função emotiva ou expressiva. Diferentemente da função referencial ou denotativa, que preza pela objetividade, a principal particularidade da função emotiva ou expressiva é o caráter subjetivo. Ou seja, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos e expressões individuais. Função poética. Embora tenha como nome função poética, essa função de linguagem não é exclusiva dos poemas. Quando a intenção discursiva é a de construir uma mensagem que valoriza o tipo em sua elaboração. Função fática ou de contato. Essa função é centrada no canal ou no veículo de comunicação. A função fática ou de contato é aquela que a intencionalidade está na manutenção do ato comunicativo, ou seja, quando o emissor, o locutor, busca as estratégias para manter a interação com o receptor, o interlocutor. Função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa é aquela que a ênfase está no emissor ou interlocutor, com a intencionalidade de persuadir, convencer. Vemos estruturalmente a presença dos verbos no modo imperativo, os quais têm a intenção de indicar a forma como o outro deve agir. Função metalinguística. A função metalinguística é a função da explicação. Geralmente ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código, ou seja, a linguagem explica a própria linguagem. Então teríamos o dicionário como exemplo, como principal representante dessa função.